Bom dia, pessoal. Você já ouviu falar sobre avivamento? A gente não usa muito esse termo dentro dos nossos contextos, mas quem sabe seja o momento propício para falarmos desse assunto. A palavra de Deus em Efésios 5,14 diz assim: Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Lá no Antigo Testamento, a gente vai ver na voz dos profetas e no chamado deles para o povo de Deus, para que eles pudessem despertar das trevas e da morte, ou seja, todas as formas de viver que conduziam o povo de Deus ao pecado eram consideradas trevas e morte. Nós podemos traduzir isso como dormência espiritual, por isso o chamado para despertar. No Novo Testamento, no contexto de Efésios, a gente também vai perceber, especialmente pela palavra do apóstolo Paulo, que ele faz um chamado às pessoas que já conhecem a Cristo e que já foram batizadas. Porque antes vocês eram trevas, diz a palavra de Efésios, mas agora são luz no Senhor. Portanto, vivam como filhos da luz. A condição de dormência espiritual não se encaixa ou não deveria se encaixar com as pessoas cristãs. O chamado para despertar do sono espiritual é anunciado para o povo de Deus. Mas nós podemos nos perguntar, quando que avivamentos podem acontecer? Se nós olharmos para a história da igreja, toda vez que ela parecia que iria afundar, em épocas em que estava enfraquecida, desacreditada e sem poder, onde todos profetizavam o seu fim, Deus a reerguia das cinzas e a colocava na terra como coroa da glória. No entanto, no meio dessas crises, deve existir um clamor pela ação de Deus no mundo. Avivamento, portanto, é intervenção de Deus, é despertamento espiritual, e quem nos desperta é o próprio Senhor pela sua palavra e a ação do Espírito Santo do Senhor. É acordar para o chamado de Deus que nos tornou cristãos. Desse modo, avivamento tem a ver com clamar a Deus em meio às circunstâncias mais adversas possíveis. Tem a ver com oração. De forma especial, a oração da igreja cristã que se une em voz uníssona e clama pela intervenção de Deus na nossa história, assim como fez no passado. O cenário mundial atual não é dos melhores, mas a igreja precisa continuar clamando pela ação poderosa do Senhor no nosso meio. Em alguns dias, comemoraremos o Pentecostes, ou seja, nós vamos anunciar e testemunhar e vamos celebrar a presença de Deus no agir do seu Espírito dentro do cosmos, ou seja, de todo o mundo. E eu quero pedir para que você ore comigo, terminando esse momento de oração da manhã, uma oração de Ulrico Zwingli, que diz assim: Misericordioso Deus, já que tua palavra é uma vela e uma lâmpada, que está aí para iluminar o nosso caminho, pedimos-te que por Cristo, a verdadeira luz, queiras abrir e iluminar a nossa mente, assim que possamos compreender a tua palavra em sua clareza e pureza. Amém.